Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Estou ajeitando aqui a imagem. Estão conseguindo enxergar aí? Beleza. Bem, pessoal, então eu recebi essa semana essas atividades de avaliação de vocês, tá? Então eu queria fazer alguns comentários, né, sobre, primeiramente, o acesso às questões, né? Alguns de vocês mencionaram que tinham dificuldades de acesso ao livro online, né? Então é por isso que eu venho em todas as aulas, né, solicitando que vocês ingressem, para que vocês fiquem familiarizados com o processo, né? Então eu peço que vocês na aula de hoje também, né, entrem ainda há pouco para acessar o livro, porque daí quando surgir alguma dificuldade, vocês têm como resolver, né? Vocês têm aquele WhatsApp lá da biblioteca, que eu compartilhei com alguns de vocês, né? E se vocês entrarem no site da biblioteca, essa informação aparece ali bem disponível ali para todos. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre essas dificuldades, se quer que teve alguma dificuldade, como é que fez para resolver. Ô, Lussor, tu vai fazer uma enquete para aula presencial, que tu fez? Não entendi, pode repetir? Tu vai fazer alguma enquete para aula presencial, que nem tu fez? Sim, tá, eu vou comentar sobre isso, já está disponível lá no Moodle aquele formulário de inscrição para as aulas da semana que vem. Tá, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se vocês não entrarem no Moodle ali, ó, bem logo após essas divulgações, aqui tem aqui, ó, inscrição para aula presencial no dia 14, faltou dizer a data aqui na outra. Dia 17 de setembro. Tá? Então, as duas datas ali da semana que vem já estão com as aulas presenciais, com as inscrições abertas ali. Tá? Lembrando, né, pessoal, que nas aulas presenciais, né, por orientação ali da Escola Politécnica da PUC, nós, professores, e vocês devem utilizar a máscara, né, como medida de proteção, né? Então não esqueçam de levar a máscara e utilizá-la, né, durante as aulas, porque se vocês não estiverem usando a máscara, não será permitida a permanência na sala de aula. Tá bom? Muito bem.
Tá? Então, tá aqui, ó, né, logo após aqui tem o plano de ensino, né, tem aqui os links dos livros, a divulgação lá da monitoria, que até já posso te retirar isso aqui, né? Aquela divulgação lá do ranking, que a PUC participou de uma avaliação, foi a quarta, entre as 10 melhores instituições públicas e privadas brasileiras, né, por esse ranking, 2022, e a melhor instituição de ensino superior privada da região sul. E aqui, então, vocês podem se inscrever, é o mesmo modelo que eu usei lá na aula de agosto, tá? Não sei, até eu peço que vocês tentem aí a fazer a inscrição para ver o que acontece. Apareceu uma opção de enviar e eu enviei isso. Só. Tá, deixa eu só olhar aqui, então. Tu preencheu no dia 14? Sim. Tá. Já tem 4 respostas cadastradas ali. Já consigo abrir no Excel. Já. Acho que é bem simples, né? Vocês só clicam ali, é isso? Sim, tem a opção de enviar e só clicar no enviar. Sim, mas aí não precisa digitar o nome, ele automaticamente reconhece. Olha, eu não sei se eu tinha essa opção de enviar, eu não tinha opção Tá de bom. colocar o nome. Então, Mas acho que vai automático já, eu acho. isso, acho que vai pelo ele reconhece o usuário. É isso ali, ó. Tá vendo? Bem simples e rápido. Muito bom. Ótimo, então. É sempre bom a gente testar, né, para ver se está funcionando o recurso. Né? Muito bom. Então, assim, pessoal, só para, né, reforçar aqui, ó, eu procurei dividir, né, esses materiais que estão disponíveis aqui no semestre 2021-2, né, alguns eu tenho usado, como agora eu tenho usado bastante o caderno ali, né, diminuiu essa quantidade de textos, mas vocês têm aqui, ó, né, materiais de apoio que eu já usei no semestre passado, tá? Então, por exemplo, a gente vai começar hoje, ó, a ver as aplicações da integral definida, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas aplicações, vou citar ali algumas das aplicações, vou mostrar alguns exemplos, né? Já tem, então, além deste arquivo aqui, ó, que é um arquivo mais genérico, né? E aqui tem exemplos de áreas entre curvas, tá? Então, vocês podem trabalhar, ó, se vocês quiserem ver esses exemplos aqui, para quem quiser refazer, né, exemplos, o que eu sugiro para vocês? Ó, pega o exemplo ali, né, vê só os dados iniciais, deixa o desenvolvimento escondido, digamos assim, tenta fazer os cálculos, né, a título de exercício, e depois abre o restante do arquivo para conferir, né, se os cálculos que vocês realizaram estão de acordo com o que está apresentado ali. É uma sugestão para quem já quiser trabalhar exercícios de cálculo de áreas, né, que é uma das aplicações que nós vamos ver. Tá? Eles estão sem datas aqui, né? Certo? Porque as datas que eu utilizei no semestre passado são diferentes daquelas que estão sendo usadas agora. Né? Certo? Então, por isso que elas estão sem datas. O que mais que eu queria comentar? Assim, eu estou praticamente finalizando, tá, a correção das avaliações, né, que vocês me entregaram. E então, assim, pessoal, eu vou publicar a nota no sistema de atas. Né? E pelo que eu sei, né, vocês devem receber uma notificação no aplicativo da PUC. Então, é assim que vai ser. Não, eu não vou publicar no Moodle a nota. Tá? Vai ser publicado no sistema de atas. Certo?
Então, vocês acompanham isso, se eu tiver tempo, eu vou concluir isso no final de semana, talvez, tá? Então, assim, para que vocês não fiquem estressados, assim, querendo descobrir o que aconteceu, vamos supor que vocês não tirem a nota que vocês esperam, né? Então, fiquem tranquilos, tá? Não fiquem, por favor, me mandando e-mails no final de semana. Pelo menos esse final de semana vão descansar um pouquinho dos e-mails, tá? E aí, na terça-feira, como teremos aula presencial, né, eu posso dedicar um pouco do tempo ali da aula para explicar, né? Para quem estiver presente lá, olha, aconteceu tal coisa, né? Porque ali no Moodle, às vezes, os recursos que a gente tem não são suficientes, né, para explicar exatamente por que faltou tal coisa, né? Certo? Então, eu posso dizer para vocês assim que a maior parte dos trabalhos, né, que eu recebi, que eu já li, eles estão satisfatórios, tá? É o termo que eu posso usar. O que está faltando que alguns de vocês, né, ainda estão omitindo algumas etapas, tá? Por exemplo, eu deixei bem claro, né, nas aulas aqui do mês de agosto, que quando fosse resolver qualquer atividade de avaliação, as equações gerais teriam que ser escritas, né? Então, muita gente, por exemplo, escreveu naquele problema da diferencial lá, escreveu já o cálculo direto, né? Eu tenho que escrever a equação, né, da aproximação linear local, identificar a função, identificar a derivada da função, né? Então, alguns omitiram estas etapas e não deixaram claro a conclusão, né? Aparece um valor lá, certo? Mas não fica claro se aquilo ali é a resposta final, né? Então, é importante que vocês melhorem, né? Aqueles que ainda estão esquecendo, né, desta etapa, têm que apresentar uma conclusão no final do exercício, né? E, da mesma forma, nos problemas relacionados com as aplicações de cálculo de erro ali, né? Muitas vezes apresentaram fórmulas diretas, né? Não deixaram claramente escrito o que estava sendo feito. Então, isso precisa ser melhorado. A gente está sempre aprendendo, né? Então, as minhas observações são no sentido de, né, colaborar com a formação de vocês, né? Vocês têm que procurar, em cada uma das disciplinas que vocês fazem aqui ao longo do curso, né, qualificar, né, a comunicação, a parte escrita, porque a parte escrita é uma das habilidades que vocês devem desenvolver, né? Um dos objetivos dos cursos de graduação é que, ao final, né, os egressos, né, os formandos apresentem, né, uma qualidade na parte escrita, né, na comunicação por escrito, melhor do que aquela que tinham no início do curso, né? Então, a anotação matemática, né, o desenvolvimento, o início, meio e fim, com uma conclusão, né, fazem parte também desta habilidade, tá? Então, nesse sentido, eu deixei bem claro que eu ia pedir que vocês fizessem, né? Então, aqueles que fizeram, ótimo, né? Alguns trabalhos realmente muito bem feitos, com um desenvolvimento bem claro, né? Com observações indicando o que está sendo feito, e outros um pouco incompletos. Então, né, como é a primeira atividade de avaliação, né, ainda dá tempo, né, de vocês melhorarem isso para as próximas. Eu vou deixar, então, para a semana que vem, para eu manifestar mais detalhadamente para os grupos, né, o que aconteceu. Tá? Alguns de vocês, né, mencionaram assim, são somente 2 questões, né? Bom, então eu vou explicar por quê. Foram 2 questões, porque essa é a primeira atividade de avaliação, e eu já, de antemão, sabia, né, que muitos de vocês teriam dificuldades. Por quê? Porque eu notei, ao longo das aulas, que vocês não estavam acessando o livro online, né, costumeiramente. E é claro que, numa primeira tentativa, pode haver problemas, né? Então, na próxima atividade de avaliação, a tendência, né, é aumentar o número de exercícios.
E aí, né, a exigência vai ser maior, porque o prazo vai ser o mesmo, e vocês terão, então, por questão, menos tempo. Né? Por isso que vocês devem já estar mais organizados, para não perder tempo no acesso. Né? Eu informei para vocês a formação dos grupos uma terça-feira, tá? E recebi e-mails na quarta-feira à noite, por volta de 10 da noite, 11 da noite, de alunos mencionando que queriam fazer um grupo. Quer dizer, deixaram passar mais de 24 horas para se manifestar sobre uma atividade de avaliação. Né? Então, isso aumenta, né, a possibilidade dos problemas acontecerem. Tá? Então, na segunda atividade de avaliação, vai ser diferente. Nós vamos combinar previamente os grupos, certo? Eu vou distribuir as questões para os grupos, tá? E encerrou. Não vou ficar respondendo e-mail indefinidamente de quem não se manifesta. Tá? As aulas são aulas síncronas, aqui pelo Zoom, certo? E as informações vão ser combinadas nas aulas, tá? Então, assim, não é possível, né, que as pessoas simplesmente se ausentem aqui das aulas e depois queiram resolver tudo, né, de maneira rápida por e-mail. Eu não vou ficar 24 horas à disposição, né? Isso não tem condições. Né? Então, eu peço que vocês também tenham a compreensão, né, e procurem, né, participar um pouco mais das atividades, né, assistir os vídeos, aí, porque realmente acaba facilitando bastante. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui. Então, aqui estou iniciando a aula de hoje, tá? Com os conteúdos aqui. Então, a gente viu, né, que a integral definida é possível de ser calculada por somas de Riemann, né, que é um processo de convergência e, portanto, exige um esforço computacional considerável para valores elevados de n, de modo que a gente observe a convergência. Nós vimos alguns exemplos. E para, digamos assim, fazer isso de modo mais rápido, né, como se fosse um atalho, digamos assim, a gente pode usar o chamado teorema fundamental do cálculo, que é um teorema que estabelece que a integral definida de a até b da fx dx é a diferença entre a primitiva f grande no ponto B menos a primitiva f grande calculada no ponto A. Né? Então, essa fórmula aqui, que é conhecida como teorema fundamental do cálculo, né, permite a avaliação rápida da integral definida, desde que, né, esta função aqui, ó, seja uma daquelas funções que a gente consegue obter pelas técnicas mais simples de integração e que realmente ela exista. Né? Então, a gente pode dizer assim que a integral definida é uma quantidade, né, um valor que tem muitas aplicações diferentes, tá? Dependendo da área do conhecimento, dependendo dos objetivos que a pessoa, ao se utilizar da integral, pretende. Né? Então, por exemplo, é possível calcular o valor médio de uma função, como velocidade média, temperatura média, remuneração média. Né? Por exemplo, vocês né, ouvem falar assim, muitas vezes, né, pelos órgãos de imprensa, né, falando sobre a velocidade média de um objeto, sobre a quantidade média de chuva que cai numa determinada região, né, sobre o salário médio das pessoas, por exemplo, a média da remuneração dos trabalhadores brasileiros, a quantidade de pessoas que trabalham, né? Agora, na questão da pandemia, né, o número de pessoas que, em média, são infectadas pela doença diariamente, o número de pessoas que morrem em virtude da doença e assim por diante. Então, o valor médio de uma função ele pode ser definido por uma integral. É uma das possíveis interpretações de uma integral definida. Outra interpretação é a área entre duas curvas, né, quando duas curvas, né, dois gráficos de funções, estas que a gente conhece do cálculo, né, polinômios de primeiro, segundo, terceiro graus, né,
ou ainda graus superiores, exponenciais, logaritmo, seno, cosseno, raiz quadrada, né? Essas curvas muitas vezes delimitam regiões do plano que, se a gente precisa, desculpa, se a gente precisar calcular a área, né, destas regiões, a gente não consegue resolver pelos métodos da geometria plana elementar, né? A geometria plana elementar que eu me refiro é aquela que permite calcular a área de um quadrado, de um retângulo, de um círculo, de um trapézio, essas figuras geométricas simples que possuem fórmulas conhecidas, né? Bastando lá a gente conhecer um parâmetro ou dois, né? Por exemplo, no caso do círculo, né? Eu sei lá o raio do círculo, pronto, eu conheço a área do círculo, né? Eu quiser saber a área de um retângulo, né? Bom, sabendo a base e a altura, pronto, tá? Agora, quando as curvas que limitam certas regiões não são curvas que geram essas figuras geométricas planas elementares, né? Essas regiões vão ter áreas que não vão ser calculadas por estas regras, e aí tu precisa utilizar recursos, por exemplo, do cálculo integral. Então, essa é uma das aplicações. A gente pode calcular também o volume de sólidos de revolução, né? Quando a gente gira uma região em torno de um eixo, isso origina um sólido, e este sólido é chamado sólido de revolução. Então, para certos sólidos, existem também figuras geométricas da geometria plana e da geometria sólida, da geometria espacial, melhor dizendo, né, que possuem formas de volume conhecidas, né? O cilindro circular reto, por exemplo, né, é uma figura que possui forma de volume conhecida, π vezes r ao quadrado vezes h, onde o r é o raio da base e o h é a altura do cilindro circular, né? Porém, para certos sólidos que não têm esse formato conhecido, né, é possível também calcular o volume através de uma aplicação das integrais definidas, né? Um outro valor que é possível aplicar a integral definida para fazer estimativas ao longo do tempo é o quanto tu tem em um certo investimento, né? Tem certos investimentos que possuem taxas pré-definidas, né? Taxas constantes de remuneração ao longo do tempo, né? Então, uma pessoa, digamos, compra um título público aqui no Brasil, né, em 2021, e esse título vai vencer lá em 2040, por exemplo, né? Ela pode fazer uma previsão de quanto vai render aquele título se ele for um contrato com uma taxa pré-fixada, tá? Existem diversos outros tipos de investimento, títulos de capitalização, né, que possuem modalidades conservadoras, digamos assim, que permitem fazer esse tipo de projeção. Em alguns países, né, como nos Estados Unidos, por exemplo, é possível comprar títulos públicos com taxas fixas, né, previstas para um período de tempo bem longo. Então, a pessoa sabe, né, que no futuro ela vai ter tanto de montante aplicado naquele investimento, né? É muito diferente, por exemplo, de certos investimentos que têm taxas de risco muito altas, porque a remuneração ela é variável no tempo, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né, como criptomoedas, né, as criptomoedas que hoje têm crescido bastante no mercado mundial, né, elas oscilam bastante de valor, né, porque elas não têm uma taxa fixa, né, é completamente variável, né, a remuneração desse tipo de investimento, então é muito difícil fazer a projeção, né, de quanto vai valer uma determinada criptomoeda daqui a um ano ou dois, né? Isso é praticamente impossível, né, do ponto de vista da matemática e do cálculo integral, né? Probabilisticamente, isto é, usando probabilidades, talvez as pessoas consigam calcular. Um outro exemplo é quando a gente tem problemas de vocês que são das áreas, né, diferentes aqui das ciências exatas, né, você sabe que um dos problemas que todo mundo, né, enfrenta nas grandes cidades é a questão da infraestrutura, né? Por exemplo, quando a gente vai viajar de uma cidade para outra, a gente encontra, às vezes, estradas que não estão
talvez as mais adequadas, porque não consegue dar um fluxo, né, dar vazão para o fluxo, a gente encontra congestionamentos, etc. Né? E as questões relacionadas à segurança, né? Por exemplo, há certos traçados de curvas que unem trechos de estradas, né, obedecem pelas normas técnicas encontradas, né, nos manuais aí de construção de estradas, né, diversas essas alças, né, quando a gente sai, por exemplo, aqui na Ipiranga, para que vocês que talvez, né, alguns de vocês ainda não tenham vindo aqui na PUC, mas alguns já vieram, né, se não todos, você sabe que ali no entroncamento, ali no cruzamento da PUC com a perimetral, ali, né, há uma alça, né, aquela curva que a gente faz a volta, assim, vamos supor que eu esteja indo da Ipiranga, né, sentido bairro centro, ali, quando chega naquele cruzamento, tem aquela alça ali para poder pegar a perimetral, né, aquela curva, né, e ela é uma curva que chama espiral de Kearney, né, que é um traçado de uma curva, que até coloquei o link aqui, eu vou mostrar para vocês. Ela obedece uma certa equação, né, e esta equação ela descreve, né, aquela curva, e ela tem diversas propriedades, ela maximiza, né, a segurança, evidentemente sob certas condições, tá? Ela é muito utilizada tanto na construção de estradas, né, de rodovias para automóveis, como na construção de estradas de ferro, né, ferrovias, né, certo? Então, vocês têm essa configuração aqui, ó, certo? Então, a alça, né, essas alças que a gente vê são esses pedaços aqui, a espiral de Kearney, tá vendo? Ó? Vem aqui assim, ó, e faz essa volta aqui, né? Tá vendo? Então, esse tipo de curva, né, tem diversas propriedades que são bastante utilizadas, né, na construção dessas alças, né? E então é necessário muitas vezes calcular o comprimento dessa curva aqui, né? Tem um pedaço ali da alça, né? Como é que tu vai calcular o comprimento desta curva, certo? Então esse tipo de problema é resolvido através, né, desta a aplicação aqui da integral definida que permite calcular o comprimento de uma curva. Então, são algumas aqui, ó, vocês vejam, eu citei aqui 5, né, 5 aplicações diferentes, tá? Então, são aplicações da mesma fórmula, certo? É isso aqui. O que a gente está diferenciando aqui, né, são as interpretações, ó, vocês vejam aqui, existem inúmeras outras, tá? Na física, na biologia, na química, enfim, tá? Vocês vão encontrar aí muitas aplicações diferentes da integral definida, né, que vão o que diferencia uma da outra, né, é a interpretação do resultado, né, certo? Então tudo isso aqui, ó, né, todas essas quantidades aqui podem ser obtidas através do cálculo de uma integral definida e ainda outras, tá? Então, por exemplo, né, vamos falar aqui já dos exemplos, então, né, destas quantidades. Então, como é que se define, né, um valor médio de uma função contínua num certo intervalo? Tá? Então, é o valor que a gente vai chamar de FM, né, FM de valor médio da função, né, o F médio, tá? Esse subscrito aqui, né, é uma maneira de abreviar a palavra médio, então é o valor médio da função que é denotado por F subscrito M. Né? Esse valor médio aqui, pessoal, é uma generalização, né, do conceito de média entre dois números, por exemplo. Vamos supor que vocês tenham lá dois números, lá, 5 e 10. Né? Como é que vocês calculam a média aritmética entre dois números? Você soma e divide por 2, né? Se for uma média aritmética simples. Então, 5 mais 10, 15, dividir por 2 dá 7,5. Né? É o que a gente chama de média. Existem outros conceitos de média, né? Média ponderada, média geométrica, etc. Mas a média aritmética simples é aquela que a gente pega os números e divide, né? Se eu tiver 3 números, né, como é que eu vou fazer a média? Eu vou somar e dividir por 3, né? E assim sucessivamente. Então, isso aqui é uma generalização deste conceito, né? Porque vocês lembram, o que é uma integral? Né? É um limite de uma soma de rima,
certo? Onde tem lá, né, aqueles retângulos que a gente viu, né? A gente calcula a função em cada ponto e multiplica pela base de cada retângulo, tá? Então, quando eu faço isso, né, e divido pelo comprimento do intervalo, que é o B menos A, né, que representa a diferença entre o extremo superior e o extremo inferior do intervalo, isso vai me dar o valor médio desta função naquele intervalo. Tá? Então, aqui no livro do Anton, né, ele pede, então, um exemplo que pede para calcular o valor médio, né, da função raiz quadrada de x, né, acima do intervalo 1 quarto. Né? Então, vocês vejam, a função está bem especificada, certo? E é a função raiz quadrada de x. Né? E o intervalo AB está dito claramente ali, o A vale 1 e o B vale 4. Certo? Então, esta informação aqui, né, nos diz qual é a função, e esta informação aqui nos diz qual é o valor do A e qual é o valor do B. O A vale 1, o B vale 4, né? A função está dada ali, então eu tenho que calcular a integral definida de 1 até 4, de x elevado a 1 meio dx, porque a raiz quadrada de x, né, ela é, para efeitos de cálculo da integral, é melhor que eu escreva como potência, né, e no caso a potência do x, aqui o expoente do x, melhor dizendo, é 1 meio. Né? Então vai ficar a integral de 1 até 4 de x na 1 meio dx, dividido pela diferença 4 menos 1. Ó, usando a definição ali, ó. Divide por b menos a. Né? Bom, essa divisão por 4 menos 1 corresponde a essa divisão aqui por 3, né? 1 dividido por 3. E aqui, ó, eu estou indicando, né, o desenvolvimento do cálculo da integral definida através da aplicação do teorema fundamental do cálculo. Né? A primitiva de x na 1 meio é x na 3 meios sobre 3 meios. Né? Ó, vamos lembrar lá, ó, quando a gente calcula, né? Ó, vamos fazer aqui para a gente, é sempre bom, né, a gente ver os detalhes, né, dessas operações, porque na medida que a gente vai avançando aqui, né, certas operações, né, claro que a gente pode, digamos assim, fazer diretamente, né, mas é bom a gente ver os detalhes. Né? Vamos ver aqui. Ó, vocês desculpem aí que eu vou usar o recurso aqui só para não ficar trocando aqui, né? Ó, observa. Quando a gente faz esse cálculo aqui, né, a gente tem que usar a regra do x na p, né, ou x na n. Né, a integral de x na n, eu tenho que fazer aqui o desenvolvimento da seguinte forma. Eu vou escrever aqui o x na 1 meio, opa, mais 1, né? E aqui 1 meio mais 1, certo? Mais uma constante. Né? A constante de integração não vai fazer diferença no cálculo da integral definida propriamente dita. Né? Então, somando, né, estes valores, certo? Tu chega nesta expressão que está escrito aqui embaixo. Né? Aqui tu vai ter, ó, o x na 3 meios, já que é o resultado, né, sobre 3 meios, mais c. Tá? Então, é esta função aqui, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, que é a primitiva da função x ao meio. Então, pelo teorema fundamental, eu vou calcular o x na 3 meios no ponto 4, x na 3 meios sobre 3 meios no ponto 4 no ponto 1. Né? Vejam que, quando a gente escreve essa divisão aqui, né, sobre 3 meios, né, olha, isso aqui equivale a fazer este 1/3 que está aqui na frente, ó, multiplicado pelo inverso da fração 3 meios, que é 2/3. Né? Então, eu vou multiplicar por 2/3 já ali para facilitar a escrita, né? Que vai multiplicar, então, ó, só a potência do x, porque esse 3 meios, o 4 e o 1 não interferem nesse 3 meios. Então, é por isso que eu já coloco lá na frente. Vai ficar 4 elevado a 3 meios menos 1 elevado a 3 meios, que é o que estabelece o teorema fundamental do cálculo. Então, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, 3 vezes 3, que é 9, multiplicado por esse 3 meios aqui no expoente, né, da base 4, equivale à raiz quadrada de 4 ao cubo,
E o 1 elevado a 3 meios é 1, porque 1 elevado a x é igual a 1, qualquer que seja o expoente x. Então, vai ficar a raiz quadrada de 64, que é 8, menos 1, ou seja, 2 vezes 7 sobre 9. E vocês calculando aí numa calculadora, vocês vão encontrar um valor médio de 1,56. Né? Então, vamos escrever, né? Ó, vamos escrever aqui a conclusão. Isso eu sempre deixo para escrever aqui durante o cálculo para chamar atenção, né? O valor médio da função no intervalo tal, ó, a função no intervalo tal é este valor ali. Eu vou copiar aqui e vou retirar o que está ali no meio. Bom, então o que acontece aqui o que representa esse valor médio, né? É como se é exatamente aquilo que eu estava falando antes, né? É uma generalização, né, da média entre dois números. Então, de todos os valores que essa função assume, né, nesse intervalo, né, de 1 até 4, que é a raiz quadrada de x, né, o valor médio dessa função é 1,56. Tá? Então, você imagina assim, né? Eu quero descobrir, vamos pensar assim, agora vou interromper aqui. Vamos pensar assim, quando tu faz uma viagem, né? Tá? Vamos imaginar assim, para fazer uma comparação. Tá? Vamos supor que tu faz uma viagem que, digamos, tu gasta um tempo de 2 horas, né? E tu percorre uma distância de 200 quilômetros. Tá? Como é que tu calcula a velocidade média? Tu divide a distância percorrida pelo tempo gasto, né? Vai ficar 200 quilômetros dividido por 2 horas. Então, a velocidade média dessa viagem foi 100 quilômetros por hora. Certo? Ora, então pensa assim, se a velocidade média foi 100 quilômetros por hora, né, pelo menos em algum instante do tempo, a velocidade desse veículo aí que percorreu este trajeto tem que ser pelo menos uma vez igual a 100 quilômetros por hora. Porque se fosse durante todo o tempo, se a velocidade for menor do que 100 quilômetros por hora, esse veículo não vai conseguir percorrer 200 quilômetros em 2 horas. Certo? Então, em algum momento, pelo menos, né, esse veículo estava viajando a 100 km por hora. E em alguns instantes estará a mais de 100 km por hora, e em outros instantes vai estar a menos. É por isso que a média vai dar 100, certo? Por quê? Porque a velocidade varia continuamente. Né? A pessoa começa a viajar a zero, digamos, sai ali de casa, né, da casa dela, certo? Vai aumentando a velocidade, passa ali dos 100 em alguns instantes, tal, ou daqui a pouco baixa um pouquinho, né? E lá no final volta a ser zero, quando ela para o carro, certo? Então, necessariamente, em algum instante de tempo, a velocidade tem que ser maior do que a média, né? E em algum instante, ela tem que ser igual à média, certo? Então, é isso que eu faço ali. Né? Eu considero a função raiz quadrada de x, né? Eu quero descobrir, então, em que ponto, né, a função é exatamente igual ao seu valor médio. Né? Eu quero descobrir qual é o valor de x, de modo tal que a função seja igual ao seu valor médio. Né? Então, a raiz quadrada de x tem que ser igual a 1,56, ou seja, somente um ponto dentro do intervalo 1, 4 satisfaz essa condição, que é o ponto 2,4. Então, neste valor aí, a função é exatamente igual, o valor da função é exatamente igual ao seu valor médio. Né? Então, como é que a gente interpreta isso aqui? Ó, vejam o seguinte. Ó. Vou mostrar para vocês. Lembra lá do site da Wolfram, né, que a gente tem usado aqui, vocês também estão usando o Octave, né, o GeoGebra. Você pode usar qualquer software que permita fazer gráficos de funções. Né? Não tem problema. Ó, vamos olhar aqui o gráfico da função raiz quadrada de x, né,
de 1 até 4. Para fazer o gráfico da raiz quadrada de x, né, vocês têm que escrever aqui na página Wolfram o plot, a parênteses SQRT, parênteses x. Tá? Eu deixo sempre um espacinho para ficar mais fácil a leitura, né? E no intervalo considerado aqui de 1 até 4. Aí, beleza. Ó, então, vocês vejam que aquele negócio que eu já comentei com vocês, né? Muitas vezes ele corta aqui, ó. Tá? O que está mostrando aqui? Eu vou transportar para o meu caderninho aqui. Essa figura. Aí vocês vão... Deixa eu olhar aqui. 2, 3, 4. 1, 2. Muito bem. Então, o que a gente pode falar aqui a respeito, então, desse resultado? Ó, a gente olhando o gráfico da função raiz quadrada de x, né, ela vai, neste intervalo aqui, né, vai fazer esse desenho aqui. Ó, tá? Só que no intervalo de interesse ali do exemplo, a gente só pode considerar este intervalo aqui, ó, de 1 até 4. Né, certo? Então, a gente viu ali que o valor médio, né, o valor médio da função deu 1,56. Né? Esse é o valor médio neste intervalo. E o x, né, que corresponde a este valor médio, é o x igual a 2,4. Então, como é que a gente interpreta lá no gráfico? Né? Lá no gráfico, peraí. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Se vocês marcarem aqui, né, 2, aqui o 3. 2,4 é mais ou menos por aqui. Tá? Aqui o 2,4. Né? 2,4. Então, neste ponto aqui, ó, certo? A função é exatamente igual a 1,56. Né? Ou seja, a raiz quadrada, né, de 2,4 é 1,56. Então, vamos ver aqui. Dois vírgula quatro, né? Ó. Tá, 1,55. Bom, enfim, né? Questões de arredondamento. Tá? Então, vocês vejam que a ideia que está por trás aqui é muito semelhante àquele problema ali do deslocamento do veículo, né? Que a gente imaginar que se a gente conhece o valor médio de uma função, né? Pelo menos em algum, sendo a função contínua, pelo menos em algum ponto do domínio, né? Essa função tem que atingir esse valor médio. Tá? Isso significa que, digamos assim, pode acontecer, né, que em certos casos, como no caso do veículo, por exemplo, em mais de um instante, né, a função atinge o valor médio durante aquele intervalo. Tá? Neste caso aqui do exemplo, né, somente em um ponto acontece isso. Ok? Então, eu vou passar para vocês aqui um exercício. Eu vou pedir para vocês tentarem resolver aí em alguns minutos. Vamos ver. Eu vou escrever um exercício aqui. Exercício. Então, vou pedir para vocês fazerem agora. Eu vou dar aqui 5 minutos. Calcular o valor médio da função. Vou escrever aqui. Vou pegar essa função aqui. Ó.
tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou botar aqui separado as coisas. Ó. Beleza, pessoal? Estamos todos enxergando aí a proposta do exercício? Só podem responder aqui no chat com um positivo. Sim, professor. Beleza, então. Obrigado. Então, olha só. São 12h15 aqui no meu notebook, aqui, tá? Agora já são 12h16. Então, 4, 5 minutinhos aí para vocês tentarem resolver. Eu vou buscar uma água e já retorno aqui, tá? Aguardem. E tentem fazer o exercício. Ok, pessoal? Posso iniciar aqui o desenvolvimento ou quero mais um minutinho? Por mim, pode começar. Tá, beleza, então. Mais um minutinho. Tranquilo. Aguarda mais um pouquinho.
Ok, pessoal? Então, olha só. Vamos olhar aqui, né, para este exemplo. A gente tem que calcular o valor médio da função e na 2x, né, que é uma função exponencial crescente, né, com os valores de x, já que o coeficiente aqui do x é 2, é positivo, neste intervalo de 0 a 2. Né? Depois a gente faz do outro lado ali o gráfico. Então, a primeira coisa que a gente deve observar, né, é que o valor médio desta função vai ser igual, né, à integral de 0 até 2 de e na 2x dx dividido por 2 menos 0. Né? Então, assim, a gente precisa calcular essa integral aqui, né, aplicar o teorema fundamental do cálculo, né, e depois dividir por 2, ou seja, eu tenho que fazer 1 meio, né, vezes essa integral aqui. Bom, então eu vou virar aqui minha página da tabela aqui. O que eu vou fazer? O que eu sugiro para vocês? Bom, deixa lá, né, a fórmula de cálculo, digamos, indicada ali, né? Tu vais calcular agora a integral indefinida. Esquece por um minutinho, né? A integral definida. Isto é, calcula esta integral aqui. Né? Por que isso? Porque, às vezes, quando vocês vão calcular certas integrais definidas, né, as técnicas de integração vão exigir várias etapas. Então, não tem razão da gente escrever durante todo o tempo ali a integral de 0 a 2, de 0 a 2, né? Porque o que acontece neste caso? Até a integral aqui não é tão demorada, mas observa que tem uma função composta. Né? Então, tu tem que fazer a identificação da variável auxiliar u, né? A derivada de u é 2, a diferencial de u é 2 vezes dx. Né? A diferencial da nova variável é sempre a derivada da função auxiliar vezes a diferencial da variável x. Né? Então, tu tens que substituir, né, o dx por du sobre 2. Né? Lembra que a gente viu duas formas, né, de resolver essas integrais por substituição. Tá? Ora, como tu tem que resolver essa integral, tu vai ter que escrever, então, ó, aproveitando ali o mesmo espaço, né? Eu vou escrever no lugar do 2x a variável auxiliar u, né? E o dx eu posso substituir por du sobre 2. Né? Isso é sempre possível quando a divisão é por uma constante. Né? Então, tu terá que escrever este 1 meio aqui fora, né, do símbolo da integral, lembrando que essa é daquelas integrais imediatas, né? A integral de e na u du é e na u. Então, vai ficar e na u sobre 2 mais uma constante. Né? Mas acontece que a variável u é apenas uma variável auxiliar, né, pessoal? Ainda aproveitando esse mesmo espaço aqui, né, eu vou escrever, ó, e na 2x sobre 2 mais a constante de integração. Né? Então, esta é a primitiva, né, que a gente vai usar. E na 2x dividida por 2 na hora de calcular lá, o valor médio daquela função naquele intervalo. Então, o valor médio, voltando ao cálculo que a gente quer fazer, né? Ó, lembra que tem aquele 1 meio lá na frente, né? Vezes a integral de 0 a 2 de e na 2x dx. Ó. Esse 1 meio, né, é o cálculo que nós fizemos ali anteriormente devido à divisão, né, pelo comprimento do intervalo, certo? Agora tem que calcular, né, essa integral aqui que tu vai usar novamente aquela integral indefinida lá, que é na 2x sobre 2. A constante de integração tu vai desprezar. Então, tu vai escrever aqui, ó, 1 meio vezes e na 2x sobre 2, pelo teorema fundamental do cálculo, né, tu vais calcular a primitiva no extremo superior do intervalo, que é 2, menos a primitiva calculada no extremo inferior do intervalo, que é 0. Antes de eu prosseguir aqui, até aqui tudo bem aqui, pessoal? Conseguiram entender as etapas?
Se alguém tem alguma pergunta, já aproveita aqui a pausa. Tranquilo, então? Todos tinham se dado conta que tinha que fazer essa substituição aqui? Então, continuando o cálculo, o valor médio será, ó, esse 2 vezes 2 aqui é igual a 1/4, né? Aí tu vai aplicar ali, ó, ficar E na 2 vezes 2 menos E na 2 vezes 0, né? Então vai ficar E na 4 menos 1 sobre 4. Mas se vocês quiserem saber o valor como número real aqui, pessoal, eu vou calcular aqui na minha calculadora, né? Isso aqui vai dar E elevado na 4 menos 1 dividido por 4. Isso aí vai dar aproximadamente 13,4. Então, essa é a conclusão, né? O valor médio dessa função e na 2x no intervalo 0,2 é, vamos colocar aqui igual a 13,4. Né? Ok? Bom, então, esse é o resultado, né, desta operação. Como é que a gente interpreta, então, isso lá no gráfico, que é importante sempre a gente fazer essa interpretação. A gente vai olhar aqui o gráfico, a gente lá no site da Wolfram, opa, peraí, estou compartilhando. No site da Wolfram, agora vocês estão vendo, né? Ó, vocês vão fazer o gráfico de 0 até 2, tá? Plot ESP de x, né? Que é o intervalo de interesse ali no exemplo. Ok? Então, o que a gente está enxergando ali, né? A função, ela é uma função crescente, na medida que o x varia de 0 até 2, vamos colocar aqui de modo genérico, né? Do 1 até E elevado na 4. Opa, aqui é ESP de 2x, pessoal. Ó, aqui eu já errei aqui, ó. É ESP de 2x, tá vendo? Eu tinha errado aqui. ESP de 2x. Ó. Como a gente calculou ali, né? E na 2x em torno de 54, né? 2 vezes 2 dá 4, né? Aí calcula exponencial aqui, ó. 54,6, digamos, né? 54,6. Então, esse valor aqui, ó, esse valor que aparece aqui assim, ó, na extremidade do intervalo aqui é 54,6 aproximadamente, tá? Então, vocês verem aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso manualmente aqui, né? Que é importante vocês fazer essa habilidade, desenvolver essa habilidade. Então, vocês vão desenhar no gráfico, né? Mas sempre lembrando que vocês devem identificar os eixos, né? Então, o X é o eixo horizontal, do modo usual, né? O Y é o E na 2x, tá? Então, observa, quando o x é 0, a função é 1. Quando o x é 2, a função é 54,6. É mais ou menos isso aqui, né? Então, o que o resultado está dizendo? Que o valor desta função, o valor médio dessa função nesse intervalo 0,2 é 13,4. Então, vamos supor que eu quero descobrir, né? Então, a questão, calcular o x pertencente a esse intervalo 0,2, né? Tal que a f de x, isto é, e na 2x, seja igual ao valor médio da função.
Tá? Eu quero descobrir, que lembra aquela história, né, que eu comentei ali da velocidade média, né? Então, se um valor médio é tanto, tem que ter algum ponto, pelo menos, do intervalo em que a função atinja aquele valor médio. Então, isso é muito importante descobrir, tá? Então, eu quero descobrir qual o valor de x que está no intervalo 0,2, tal que e na 2x igual a 13,4. Para resolver esta equação, que é uma equação exponencial, né, eu tenho que tomar o logaritmo. O logaritmo de e na 2x é igual ao logaritmo de 13,4. Porque como o logaritmo é a função inversa da exponencial, quando eu aplico e na 2x seguido do logaritmo, aqui do lado esquerdo da igualdade vai dar 2x. Né? E aqui do lado direito, quanto é que vai dar o logaritmo natural de 13,4? Vamos ver aqui na calculadora. Se eu fizer aqui 13,4, estou fazendo a conta aqui, tá? O logaritmo de 13,4, vou calcular com uma casa decimal, é 2,6. Então, o x vai ser 2,6 dividido por 2, que é 1,3. Né? Cálculos aproximados. Então, aqui, ó, se eu marcar aqui, né, com a minha régua aqui, mais ou menos no ponto médio aqui, é 1, né? Mais ou menos por aqui. 1,3 é mais ou menos por aqui. Então, neste ponto, ó, se tu calcular, né, a função vai dar exatamente igual ao valor médio. Como é que a gente interpreta geometricamente? Tá? Ó, pensa assim, quanto é que deu, né, a integral definida desta função aqui? Só a integral definida deu... quer ver, ó? E na 2x sobre 2 é o dobro aqui do valor médio, né? Porque o intervalo é de 0 a 2, dá 26,8, né? 26,8 representa esta área aqui, ó. Vou pintar aqui. Esta área aqui é 26,8, tá? Ó. A área é a integral de 0 até 2, né, de e na 2x dx, tá? Certo? Que é e na 4 menos 1 dividido por 2, né? Certo? E na 4 menos 1 dividido por 2. 4, cálculo exponencial, menos 1 dividido por 2. Está vendo ali? Ó, aproximadamente 26,8. Né? Então, essa área é 26,8. Tá? O que estabelece, então, este resultado que a gente calculou aqui? Se vocês pegarem este ponto aqui, ó, e agora desenharem este retângulo aqui, ó, este retângulo, que agora eu estou marcando aqui, ele vai ter exatamente a mesma área que é o 26,8. Tá? A área deste retângulo aqui vai ter exatamente a mesma área que a região achurada. Tá? É isso que permite também a gente deduzir aí deste cálculo do valor médio. Ok? Certo, pessoal? Alguma pergunta? Tá. Vou seguir, então. Então, seguindo aqui com as aplicações. Bom, aí esse exemplo aqui é um exemplo semelhante, tá? Cálculo da temperatura média. Aqui tu tem uma limonada, né?
que a temperatura média em graus Fahrenheit é dado por essa expressão aqui, ó. T70 menos 30 e na menos 0,5 T, onde o T varia de 0 até 5. Né? Então, eu quero saber a temperatura média, né, desta limonada neste intervalo. Né, ao longo, aqui o tempo é medido em horas. Então, ao longo de 5 horas. O tempo varia de 0 até 5 em horas, né, e a temperatura é dada por essa expressão. Ela decai, né, exponencialmente a temperatura. Então, eu quero saber, né, o valor médio da temperatura ao longo das primeiras 5 horas. Né? Então, tu terá que calcular esta expressão aqui, ó. Certo? Vamos botar aqui o exemplo, vamos fazer. Certo? Então, sabendo que a temperatura é 70 menos 30. Esse exemplo aí, pessoal, é um exemplo do livro, só que a temperatura é dada na escala Fahrenheit, tá? Então, a temperatura média é esta integral de 0 até 5, né, de 70 menos 30 e na menos 0,5 t dt dividido por 5 menos 0. Tá? Vou fazer aqui o cálculo, vocês verem como é que esse cálculo se desenvolve. Né? Vocês têm, então, que calcular, primeiramente, a integral, né, do numerador, ali, 70 menos 30 e na menos 0,5 t. Então, aqui, observar que como a variável independente é o tempo, né, medido em horas, tá? O t minúsculo é o tempo em horas, a gente só tem que adaptar, né, a notação lá do que a gente está acostumado a usar a letra X, tá? Mas isso aí, né, em termos de fórmulas, não muda nada. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou calcular primeiro essa integral indefinida aqui, ó, 70 menos e na menos 0,5 t dt. Então, vai ficar 70 vezes a integral de dt, que é uma integral imediata, né? Menos, opa, faltou o 30 aqui, menos o 30, que é uma constante, agora está ali bonitinho, né? E na menos 0,5 t dt. Tá? Essa integral aqui, ó, né, é uma integral imediata, né? É que nem a integral de dx. A integral de dx é x, a integral de dt é t. É como se tivesse um 1 ali na frente, né? Qual é a função cuja derivada é 1? Se a variável independente for x, esta função será x. Como a variável independente aqui é o t, a função é t. Em vez de 70, fica 70t. Né? Menos 30, que é uma constante. Observa que aqui, ó, tu tem que fazer uma substituição, né? Tu vai ter que fazer que o u é menos 0,5t, né? A derivada é menos 0,5, então a diferencial fica multiplicada por menos 0,5. Né? Isso significa que a diferencial de t, né, é igual a diferencial de u dividido por menos 0,5. Tá? Então, tu podes já colocar esse menos 0,5, né, ali na frente, né, da integral para ganhar tempo. Ó. Tu vai dividir aqui por menos 0,5, né, e vai integrar, já vai escrever aqui, ó, como e na u du. Tá? Ou seja, a integral de e na menos 0,5t dt, opa, desculpa, dt, é igual a 1 sobre menos 0,5 integral de e na u du, que é menos 2 vezes e na u mais c. Né? Ou seja, menos 2 e na menos 0,5t mais c. Né? Como a gente já botou ali, ó, isso, a divisão por menos 0,5, né? Mais c, já vou botar o c aqui, ó. Então, o que a gente pode dizer? Que a integral de 70 menos 30 e na menos 0,5t dt
é igual a 70t, né? 30 dividido por 0,5 é 60, e na menos 0,5t mais c. Então tem que cuidar, né, que este menos 0,5t tem que aparecer ali no final. Vou deixar um espacinho aqui, deixa eu ver. Escrevi tudo que é importante aqui. Ó. Usei a substituição, calculei a diferencial, né? Fiz aqui o ajuste, tá? E como aqui a gente tem esses sinais de menos, né? Quando tu divide, né, o 30 pelo menos 0,5, aparece esse mais 60 aqui. Tá? E lá no final, né, eu tenho que escrever a função novamente na variável independente original, que é a função e na menos 0,5t. Tá? Então, agora eu vou pegar esta primitiva aqui, ó, né, desconsiderando a constante de integração, a temperatura média neste intervalo será, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, vai ficar 1 sobre 5, lá que tem aquela divisão por 5, ó. Ó. Tá aqui, ó. A divisão por 5, certo? Que eu posso colocar lá na frente daquela fração como 1/5. Né? Então vai ficar 1/5, aí tu usa 70t mais 60 e na menos 0,5t, né? Vai calcular aqui no pontos extremos, né, do intervalo, que são os pontos 0 e 5. Tá? Beleza? Aí é só fazer o desenvolvimento ali, né? Substituindo primeiro. Então vai ficar concluído aqui esse cálculo para não deixar pendurado, digamos assim. Ó, ver se eu consigo mostrar aqui o caderno. Temperatura média será 1/5 vezes. Vou escrever aqui primeiro a função, para vocês enxergarem o desenvolvimento detalhado. 70t mais 60e na menos 0,5t, calculado no 5 no 0. Então, a temperatura média será 1/5 vezes, ó, 70 vezes 5 mais 60 e na menos 0,5 vezes 5, tem um parênteses aqui, menos 70 vezes 0 mais 60 e na menos 0,5 vezes 0, e fechou o parênteses. Observe que aqui o teorema fundamental do cálculo, né, ele tem precedido o sinal de menos, a segunda parcela. Então, como tem dois fatores aqui, tu tem que colocar um parênteses aqui, ó. Tá? Certo? Então, isso aqui calculando detalhadamente, né, tu vai ter aqui, ó, 70 vezes 5, 350. Né? Este fator aqui, ó, tu vai fazer primeiro, né, ó, observa lá, ó. Eu vou fazer o cálculo aqui na minha calculadora. Tá? 0,5 vezes 5 é 2,5. Né? E vai trocar o sinal, vai calcular a exponencial, este valor, que vai dar 0,08 aproximadamente, vai multiplicar por 60. Isso aqui vai te dar 4,9. Aí menos, isso eu vou ler. Aqui não precisa mais escrever o parênteses, tá? Ó, 70 vezes 0 é 0, tá? Mais 60. Né? Porque E na 0 é 1 vezes 60 dá 60. Né? Então, a temperatura média, tu vai somar essas quantidades aí, ó. Vamos fazer aqui 350 mais 4,9 menos 60, vai dar 294,9 dividido por 5. A gente vai dividir esse resultado aqui por 5, que é 58,98. Então, essa é a conclusão. A temperatura média da limonada no intervalo 0,5 é
Bom, a temperatura Fahrenheit, né, pessoal, é 1/9 de C mais 32, né? Certo? Lembrando lá, F é 1/5 de C mais 32. Né? Então, se vocês quiserem saber a temperatura em Celsius, né, vocês têm que colocar aqui o 58,98. Então, 1/5 de C vai ser... Agora não lembro se é assim, ó. Deixa eu ver. O C igual a 1/5 de F, mas não me lembro mais. Será que é isso? Acho que não, vai dar muito alto, né? Vai dar a relação entre Celsius e Fahrenheit. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Escala Celsius Fahrenheit. Então, fórmula aqui. Como é que a gente... Como é que a gente converte? Para obter graus Celsius em Fahrenheit, multiplica por 1,8 e adiciona 32. Então, Fahrenheit é 1,8 Celsius mais 32. Então tá. Fahrenheit é 1,8 Celsius mais 32. Tá. Beleza, então. F menos... Isso, só faltou o parênteses. É isso aí mesmo. Beleza, obrigado. Então, ó, se o F, né, no exemplo ali, isso aqui... Então, se o F é 58,98, né, para eu converter para Celsius, né, eu vou fazer 58,98 menos 32 e vou dividir por 1,8, isso mesmo. Tá? Então, eu vou pegar a calculadora ali, menos 58,98 menos 32, tá? Estou fazendo aqui na calculadora, dividido por 1,8. Em torno de 14,9, em torno de 15 graus. Tá? Então, essa temperatura média aí, né, é aproximadamente 15 graus na escala Celsius ou 58,98 Fahrenheit. Tá? Beleza, então. Então, para concluir aqui, pessoal, vamos voltar às novas. Bom, aí vocês podem descobrir agora, né, fazendo o mesmo cálculo, descobrir qual é o valor do T neste intervalo 0,5, em que a temperatura, que é 70T menos 30E na menos 0,5T, é igual a 58,98F. Tem que usar a escala em F ali, tá? Vocês podem fazer, eu não vou fazer de novo esse cálculo, já fiz um outro exemplo. Beleza. Tá, então agora aqui eu vou, né, aqui eu tenho todos os cálculos que eu fiz ali já, né? Ó, área entre duas curvas. Tá? Esse é um exemplo de aplicação importante, né? Que é a área entre duas curvas. Por exemplo, aqui da página 415 do livro, né? É encontrar a área da região limitada acima pela reta y igual a x mais 6, abaixo pela função y igual a x ao quadrado e nas laterais pelo x igual a 0 e x igual a 2. Tá? Então, este exemplo, deixa eu ver se eu fiz aqui. Tá aqui. Então, eu não vou fazer aqui, vou fazer aqui na folhinha aqui, que vai ser mais rápido do que fazer no caderno. Ó, deixa eu ver se eu consigo enquadrar essa figura aqui, uma área menor. Ó, tá vendo? Só para a gente enxergar tudo aqui na mesma tela. Ó. Então, ó, a parte superior da região é a reta
x mais 6, tá? A parte inferior é a parábola y igual a x ao quadrado, aqui, né? Essa porção aqui do gráfico, e as laterais são x igual a 0 e x igual a 2, que são os limites, né, da figura na parte lateral, aqui na parte vertical. Ó. Deixa eu fazer. Ó, tá vendo? Ó, x varia de 0 até 2, então tem esse segmento aqui na vertical, né, que é o eixo, é o próprio eixo y, tá? E aqui o segmento x igual a 2, que une digamos, a extremidade da parábola até a extremidade lá do segmento de reta. Tá? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, né, a gente, de novo, chega naqueles exemplos que eu falei para vocês, não tem como resolver pelos métodos elementares da geometria plana. Tá? Então, uma das aplicações da integral definida é dizer que esta área que está sombreada aí, né, tá, vocês estão vendo aí, tá, é a integral definida da função que é a parte superior menos a função que é a parte inferior ali dos limites da região. Tá? Então, esta área, está escrito aqui, ó, área da região achurada, vou deixar aqui mais próximo para a gente enxergar, ó, que é importante, né? Como é que a gente estabelece a relação entre área e integral? A integral de 0 até 2, que são os limites aqui no x, ó, tá? Da curva, que é a parte superior da região, lá, ó, x mais 6, menos a curva, que é a parte inferior da região, que é a parábola x ao quadrado. Né? A gente vai integrar isso aqui em relação à variável x. Tá? Então, por que esta integral é igual à área? Né? Porque lá, se vocês lembram lá das somas de Riemann, né, pessoal, a integral definida é o limite de áreas. Né? Então, é como se a gente estivesse fazendo aquelas divisões lá, bem, né, com segmentos cada vez menores aqui no eixo x, e somando as áreas de infinitos retângulos que lá no final vão convergir para esta integral aí, definida de 0 até 2, da função x mais 6 menos a função x ao quadrado, né? E o resultado dessa integral definida será, de modo extraordinário, aí, a solução desse problema, que é o cálculo dessa área. E se vocês, né, fizerem por somas de Riemann, vocês vão ver que o esforço vai ser muito maior. Né? Nada impede, se vocês tiverem um computador, tiverem paciência, tiverem tempo, né? Vamos dividir aqui em números retângulos e tal, vamos conseguir achar a soma de Riemann que vai convergir para esse valor que a gente vai calcular agora. Então, né, ó, como é que eu faço aqui? Eu faço primeiro o cálculo da integral indefinida. Ó, integral de x dx, integral de 6 dx menos a integral de x ao quadrado. Né? Aí eu calculo aqui cada uma das integrais. Integral de x dx, ó, é x ao quadrado sobre 2. A integral de 6 dx é 6x, menos a integral de x ao quadrado de x, que é x ao cubo sobre 3. Estão todas as integrais aqui, né, calculadas. Lembrando que esta última aqui e a primeira são resultado daquela velha fórmula, né, que a gente tem que somar, né, uma unidade ali no expoente. Então, eu já coloquei o valor direto, que é um número inteiro, né, pessoal? É bem fácil nesses casos, tá? Então, está aqui, ó, esta é a primitiva que deve ser calculada usando o teorema fundamental do cálculo no extremo superior e no extremo inferior do intervalo. A constante de integração, reitero, né, ela pode ser considerada igual a zero. Então, está aqui o desenvolvimento. Integral de 0 até 2, de x mais 6 menos x ao quadrado, dx, é x ao quadrado sobre 2, mais 6x menos x ao cubo sobre 3, né? De acordo com a notação do teorema, a gente vai calcular no ponto 2 e no ponto 0. Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, mais 6 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3, menos 0. Né? Porque aqui todas as potências de x calculadas no ponto 0 são iguais a 0. Então, eu botei um 0 só. Né? Vai ficar 4 sobre 2, mais 12, menos 8 terços. Fazendo a conta aqui, é 34 terços, né? Após ali a determinação do mínimo múltiplo comum, etc. Tá? Então, a conclusão, né, é que esta área descrita ali acima tem área igual a 34 terços. Né? Se vocês quiserem calcular, fazer a divisão, pode deixar indicado ali, né, o 34 terços, que não tem nenhum problema. 34 terços de unidade de área é a área desta região achurada aqui. Ó.
Tá? Então, por isso que é importante a gente identificar, né? Este A representa a área da região achurada. E lá no final eu estou dizendo, ó, conclusão, a área da região descrita acima é 34 terços de unidade de área. Beleza? Então, vou encaminhar aqui o compartilhamento. Então, pessoal, eu agradeço aí a participação de vocês. Eu sei que eu tenho que usar os recursos aqui, usar o caderno, usar as folhinhas ali, mas eu acho que ficou um pouco melhor, né? Principalmente quando eu faço o desenvolvimento mais detalhado aqui com a caneta no caderno. Eu peço que vocês procurem acompanhar as aulas fazendo os desenvolvimentos, né? Tentando fazer os exercícios, tá? Para que vocês consigam acompanhar. Na próxima terça-feira, que nós teremos aula presencial, então, eu vou atualizar as listas de exercícios indicadas ali do livro, né, para que vocês possam trabalhar essas aplicações aí da integral definida nestas duas que nós já vimos, né, temperatura média, em geral, né, valor médio de uma função e cálculo de áreas. E na terça-feira eu vou apresentar a outra aplicação, que é o cálculo de volume de sólidos de revolução. Tá? Então é isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Agradeço ali ao João pela fórmula de conversão dos graus Celsius do Fahrenheit, que eu não me lembrava mais. Tá? Feito, senhor. Feito, então. Bom final de semana para vocês. Até Valeu, terça. Sur. Bom final de Abraço, semana.